Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Estamos no mês de março, claro, eu estou valorizando as mulheres nesse período, convidando pessoas incríveis, mulheres incríveis, empoderadas, mulheres profissionais, habilidosas, de alta performance. E hoje a pessoa que está comigo não é diferente. Aliás, ela é tão solar, Helena Mazzotti. Seja bem-vinda. É um prazer, Rômulo, estar aqui com você. Eu fiquei muito honrada do convite. E obrigada pelos elogios, né? Solar, eu vou falar que é a segunda vez na minha vida que me chamam de Solar e a primeira foi minha professora na terceira série. Nunca esqueci, como você pode ver. É verdade, mas você porque na verdade você veio com o Rafael e ao mesmo tempo quando você entra, você traz a luz. E isso é uma característica sua, né? É irrevogável, né? Não é todo mundo que tem, então é um prazer iluminar os ambientes que a gente circula, não é? Obrigada, é uma delícia. Inclusive, é isso, né? Que a gente tem que fazer. Eu acho que trazer energia para as pessoas. Se a gente tem, a gente precisa propagar. A gente vive momentos tão difíceis, né, Helena? Olha, Helena tem 20 anos de experiência em segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. 10 deles em posições estratégicas corporativas nas grandes multinacionais. Isso é incrível, ajuda muito. Ela é docente pós-graduada na Universidade Mackenzie, você é voluntária lá no Pilar de Meio Ambiente, né? Também trabalha com SG, também na APCA. Na APCA, que é a Associação Brasileira Paulista de Líderes e Recursos Humanos. Excelente. E também é fundadora da METS, Desenvolvimento em HS, que são treinamentos gamificados, cultura e estratégia de SSMA. Exatamente. Tem tempo para fazer tudo isso? A gente se vira um pouco, né? Eu falo que sempre cai um pratinho ou outro, porque tempo mesmo a gente faz, né? É verdade. Tem que ser, na verdade, assim, o que eu vejo. Tem tempo de fazer isso tudo? Não necessariamente tem tempo de fazer isso tudo. Eu consigo fazer, algumas vezes eu deixo alguma coisa. Então, até pra gente não romantizar, né? Ah, não, quem quer dar um jeito? Não, né? A gente deixa algumas coisas, às vezes, de lado. Claro. E tem uma rede de apoio importante que me ajuda, inclusive do Rafael, meu marido, que está aqui. Então, eu tenho apoios importantes. Tenho amigos, tenho pessoas que trabalham comigo, tem pessoas que eu vou conhecendo ao longo da carreira e que uma vai ajudando a outra, inclusive da rede de mulheres que eu faço parte. É verdade. Até que você tem uma frase, porque eu sei que sozinha posso até ir mais rápido, mas juntas vamos mais longe, né? Exatamente. No ano. Eu acho isso maravilhoso. Depois eu vou até te contar da dificuldade que eu tenho para essa relação. Eu sou uma pessoa que saiu de casa aos 6 anos e meio de idade. Nossa. Então, assim, entender que juntos nós vamos mais longe, demorei tanto. Tanto, mais tanto. Eu pergunto sempre no começo, por que você veio para a Terra e quando você chegou na Terra? Eu já estava até esperando a pergunta, né? Claro. Óbvio que eu estudei antes de vir para cá. Ótimo. Bom, eu vim para a Terra dia 1º de março de 1983. Eu tô brincando, mas é verdade, eu pedi, eu falei, mãe, o que eu vim fazer na Terra, afinal, né? Minha mãe estava aqui recentemente, ela mora no interior. Aí ela falou assim, eu só sei que a gente não veio a passeio. Eu falei, nossa, é muito eu mesmo. Mas eu acho que mais que isso, eu não vim a passeio, mas eu vim aqui também me divertir e fazer com que as pessoas, com humor, a gente possa progredir e evoluir. Então, eu acredito muito na nossa evolução como ser humano. Mas que a gente possa fazer isso de uma forma leve, divertida. Então, acho que tem até a ver com esse solar, né? Que seja uma coisa assim, com energia de fazer isso em prol do bem-estar. Fazer a diferença em prol das pessoas, em prol do meio ambiente. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu segui de carreira, né? Quando você era menina, esses elementos faziam parte da sua vida, aos 10, 12 anos, o meio ambiente, o que te movia? Como que você se inspirava a ser? O que você queria ser? O que eu queria ser? Eu queria ser uma grande executiva. Eu me vestia com as roupas da minha mãe, porque eu queria ser uma ótima executiva. Eu achava que eu era isso, que era chiquérrima, assim. Nada a ver lá em casa, tá? Minha mãe, acho que tinha 2 saltos altos no máximo. Ela é professora universitária, assim como meu pai. E aí, ao longo da carreira, quando eu cheguei na minha primeira gerência, né? Eu entendi que tinha algumas coisas que não estavam condizentes com o meu propósito. Porque aí, ao longo ali, né? Quando eu fui prestar vestibular, eu fui para gestão ambiental, porque, na verdade, o que eu queria? Ali com meus 17, 18 anos, já a fase da revolta, né, da adolescência,
queria ir para o meio da Chapada dos Veadeiros e morar lá numa APA, né? Numa área de proteção ambiental. Claro. Era isso que eu queria. Eu, os cachorros, os bichos, a natureza e poucos seres humanos. Até que eu fui me desenvolvendo e falei, não, então, o que eu quero para o ser humano, né? E aí, na hora que eu vi, eu estava morando em São Paulo. É simples assim, né? O que a gente pensa ali com 18 anos e hoje com 40, estou aqui. E o mais incrível é que você é uma engenheira, né? Você começou como engenharia ambiental, né? Você é especialista em engenharia de incêndio? Sou especialista em engenharia de proteção e combate a incêndio. Então, Lindo. Isso é maravilhoso, né, gente? Então, assim, estamos aqui perto de uma pessoa que não tem problema nenhum de atuar imediatamente numa situação de foco. Não, errado. Aliás, assim, eu fiz em toda especialização, eu tive primeiros socorros. Não me deixe fazer primeiros socorros. Eu não sou uma pessoa da emergência, eu falo que eu sou da prevenção, né? Atuo para trabalhar, definir a emergência, mas não trabalhar diretamente nela. Porque aí eu acho que tem uma outra coisa. Aí tem um pouco do nosso coração e da nossa emoção, né? E aí eu não conseguiria. É verdade. Eu também sou bem, eu tenho a emoção, claro, eu tento controlar, mas na área da IHS a emoção está sempre muito presente, né? Muito. O tempo todo, né? Nós estamos lidando com vidas, com comportamento, e o tempo todo o ser humano está ali no meio das coisas, né? Eu costumo falar, Rômulo, assim, se você não gosta de pessoas, não gosta de meio ambiente, não esteja na área de IHS, porque não funciona. Porque assim, se a gente for fazer por dinheiro, já está na área errada, porque a gente não ganha muito. É verdade. Então tem que ser muito mais por propósito, né? E isso para mim me move. Tem que estar alinhado, eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. Eu concordo com você, mas a gente às vezes tem uma superficialidade das coisas atualmente que para você poder valorizar isso que você está dizendo, a gente está tendo que mostrar toda hora que esse realmente é o meu desejo, né? Eu queria fazer isso, eu estou preocupado com pessoas. Mas quando você chega numa empresa que está lá para gerar lucros e a dificuldade de você inserir o ser humano como peça-chave é difícil, né? Aí o que eu percebo da minha experiência é linguagem, né? Óbvio que para eu falar, quando eu estou falando com um C-Level, e eu tenho alguns que são até amigos, e a gente brinca que a gente muda de papel entre cliente e amizade, mas eu tenho que trazer para ele o que ele vai ter de retorno. E apesar de todo esse lado humano, eu fui uma pessoa muito de números, né? Até por ser engenheiro e tudo mais, e a gente acaba como gestor aprendendo isso. Então, minimamente, como eu me provo alguma coisa? Tem algumas filosofias e teorias que são lindas, mas na prática, como que a gente transforma aquilo num número que um C-Level vai entender? Então, a gente hoje consegue ver redução de turnover, a gente consegue. E eu, né, até um colega me falou assim, você precisa ler um livro que eu só li o primeiro capítulo, estou devendo, que é alguma coisa de como o que os números não podem mensurar, né? Se eu não posso medir, então talvez eu não deva. Acho que chama algo assim. Porque é exatamente isso, para a gente quebrar um pouco isso da nossa cabeça. Mas não adianta eu querer quebrar o C-Level, não. Primeiro eu tenho que falar a linguagem dele. Então, eu vou falar uma linguagem de lucro, até porque a gente está falando de empresas, né? E aí eu até costumo brincar assim, nem a ONG que eu faço trabalho voluntário vive se não tiver lucro, porque precisa se manter, você precisa de um controle financeiro. Assim como eu, como empresária agora, também preciso, eu como CLT também preciso. Eu gosto de dinheiro e faz bem, né? Aí me levem, botem amor no coração, tá, gente? Não é que, nossa, é o mais importante, mas é necessário. Eu vou fingir que não, é um absurdo também. Não, mas você tem razão no que você está dizendo. O IHS é um negócio tem que ser visto como um investimento para a empresa e você tem que ter habilidade justamente para convencer aquele C-Level de que aquilo é importante para ele também, né? Senão, para a empresa como um todo. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Da sua formação, da forma como você conduz a sua vida para ganhar a estratégia de comunicação necessária para isso, né? Porque eu acho que tudo é comunicação. Eu acho que tudo é comunicação. Não me acho uma boa comunicadora, mas eu acho que eu tenho um entendimento de negócio suficiente, uma facilidade para entender, até talvez por causa dessa minha visão de números que foi muito forte, né? De trazer resultados baseados em números. Acho que você deu uma olhada aí, provavelmente. Eu sei o quanto você estudou aí para ver isso também. Olha, eu sei que lá em 2015, 2004, você começou como gestora ambiental. Uhum. Desde daquela época, né? Goiás, você também viajou bastante, né? Você foi para Paraupebas, né? Morei lá. Né? Você fez todo esse caminho, Rio de Janeiro, também. Brasília. Olha, muita coisa. Desde a Tecpan,
né? Onde você começa o seu Uau. movimento ali. Você é uma pessoa que buscou conhecimento e aprimorar todas as suas qualidades desde aquela época? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa, o que me faz buscar conhecimento. E claro, a gente não pode tirar um pouco do que a família traz, né? Eu tenho pais professores universitários, então o valor da educação é muito grande na minha família. Então, minha mãe, principalmente, sempre falou, né? Não dependa de ninguém, dependa da sua educação para você ser quem você quer. Então, eu sempre busquei. Mas eu acho que eu busquei muitos anos a hard, né? As hard skills ali. As habilidades técnicas. Exatamente. Até porque eu acho que começo de carreira, você ainda tá muito sem elas, né? É verdade. Então, isso, só nos últimos 10 anos que eu fui entender o quanto que o relacionamento, quanto essa comunicação mesmo, a oratória, e tudo isso poderia fazer Somava, né? diferença. Até porque só o conhecimento técnico você não convence ninguém. O legal da sua experiência empírica, né, que é interessante, porque você teve na Ambev, você teve na Embrapa, você teve num projeto do consórcio da linha 4, então você esteja dentro da construção civil. Esses elementos, esses segmentos para a área de HS te dá uma diversidade, né, das coisas, você acaba entendendo várias formas daquele ser humano agir. Na construção civil, meio ambiente é impactado, segurança é impactado de uma forma gigantesca. Então você fica em contato com esse risco. Aí você sai desse movimento, vai para bebidas. Isso tudo vai te dando essa experiência. Talvez todo esse teu know-how hoje para você viver uma consultora especialista veio disso. Rômulo, assim, por muito tempo eu falava, gente, eu sou uma especialista em HS que não é especialista em nada, porque tem aquelas pessoas que ficam, não, só indústria de bebidas, anos em diversas... eu trabalhei em linha de transmissão também, só linha de transmissão, a pessoa vira um especialista em linha de transmissão dentro de HS. Quando eu resolvi, né, quando tudo aconteceu para eu montar a METS, eu entendi, assim, gente, ter passado por 7 segmentos diferentes, na verdade, me dá um entendimento muito mais amplo do que é EHS. E aí, uma coisa que eu entendia como um problema se tornou, na verdade, uma solução. Eu vejo que, talvez por essa curiosidade que eu te falei, me ajuda muito. Eu tenho facilidade de entender processos, por uma série de razões, inclusive da minha experiência, da parte técnica e tudo mais, e eu quero entender os processos. Então, o que normalmente eu faço? A tal da Gemba, que eu gosto muito de falar. Gente, é botina, vocês estão me vendo arrumadinho aqui, ó, mas é botina, é capacete, é ir para o chão de fábrica, é entender o que acontece, onde as coisas realmente acontecem. E aí, quando eu entendo isso, eu consigo atuar de uma forma mais ampla e pegar as boas práticas de um lado, levar para outro, as dificuldades de um, enfim. Porque eu acho que essas diferenças de segmento no final vai muito de algumas expertises detalhadas. Mas quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de pessoas, a gente tem pessoas em todos os lugares, né, que são impactadas ali, são humanos, então tem muito. E eu acho que toda essa sua multidisciplinaridade de trabalhar em todos esses segmentos te dá uma autoridade para certos temas, do que só o estudo teórico, né? Claro, você é pós-graduada, você tem MBA, qualquer pessoa que pegar seu LinkedIn vai ver que você passou por grandes instituições, é professora. Então, assim, tudo bem, eu já conheço isso, mas eu acho que quando você está naquele contato real, né? Na frente da máquina, na frente da obra, né? Na frente da aeronave, na frente de tudo isso, né, que você viveu, isso te dá outros elementos. Isso, a tua paleta de cores é outra. Não, totalmente. E assim, o que eu estava falando que a gente não pode fugir das nossas origens, né? Assim, a minha mãe era professora de pedagogia, piagetiana, que segue uma linha de construção de conhecimento, que é uma coisa que eu estou indo muito para essa linha. Mas por que eu estou falando isso? Porque Piaget fala a prática sem a teoria não é possível e a teoria sem a prática também não. E isso, para mim, é uma realidade muito grande, porque, por exemplo, sou engenheira especializada em proteção contra incêndio, mas eu estava muito mais do que isso, né? Eu tive grandes mentores, pessoas, e o trabalho que eu fazia, eu precisava disso. Então, eu aprendi muito mais gastando a sola da botina e conversando com as pessoas. Então, o eletricista que cuida do SDAI, o hidráulico, né, que é o responsável, bombeiro hidráulico, que é responsável por toda a parte de tubulação, de bomba, dos hidrantes.
Então, esses caras me ensinaram, assim, uma outra pós-graduação que aí não tem universidade, você vai aprender. Não desvalorizando a academia é excelente, mas só a academia sem você botar a mão na massa, para mim fica muito fora da realidade. E as dores que a gente sente quando a gente está lá, e aí eu acho que é uma outra vantagem de nós que passamos pelo CLT ali, passamos... É isso, que a gente sabe as dores, a gente sabe aquilo que dá para implantar, que não dá para implantar, o momento que a companhia, a empresa está. E, às vezes, algumas coisas não vão ser como era na academia. Simplesmente não vão. E você, como professora, também, eu também percebo profissionais, às vezes, que passaram 20 anos dentro da mesma empresa. É o direito dele, a escolha dele. Tomare ele que ele foi atrás de estudar, de construir relações que permitam com que ele veja o mundo fora daquela bolha. Mas quando a maioria está mergulhada numa zona de conforto e quando chega outros pares de outras grandes multinacionais com outras vivências, inevitavelmente tem um choque. Inevitavelmente, porque eles percebem que eu tenho uma possibilidade muito mais ampla de visão. Então, eu gostaria que cada um que estivesse ouvindo falasse, olha, eu sei, te dou o direito de você ficar 20 anos no mesmo setor, mas vai atrás porque o mundo é muito mais, né? E a sua habilidade muda a partir do momento que você tem. A prática realmente te traz outros movimentos. E eu acho que isso na vida, né, Romulo? Você me trouxe isso e eu penso, eu gosto muito de conhecer culturas diferentes. Então, você falou, você morou em Paraupebas, gente, sensacional. É outro mundo que eu vivi. Então, cada cidade que eu morei foi um pouco da cultura que eu adquiri e um pouco do que eu aprendi a ser quem eu sou. Então, eu acredito muito nessa evolução profissional, mas pessoal, porque a gente... Não adianta eu vir aqui conversar com você e eu não pegar nada, eu não entender um pouco. E a gente sair da bolha, né? Eu acho que a gente anda vivendo tão nas nossas bolhas e é tão confortável, quentinha, né? Mas a gente precisa olhar para o outro como o outro e escutar, em vez de simplesmente a gente reagir como a gente faz. Então, quando a gente vai para outra empresa, vai para outro segmento, vai para outro país, qualquer coisa outro diferente da nossa bolha, a gente tem que ir com o coração mais aberto, entender. E eu acho que isso dá, sim, uma evolução. Eu acho que, inclusive, é um passo um pouco mais rápido, assim, sabe? Muito mais rápido. Ser obrigada. Você vai lá e pá! Eu acho que, como você é uma palestrante, uma profissional que dá treinamentos, você viaja muito. Então, assim, as pessoas aqui, elas não entendem que no Pará as coisas são diferentes. Completamente. As pessoas... Eu trabalho muito em Belém, né? Então, assim... Eu falo, gente, é completamente diferente. Então, assim, absorver aquela cultura e trazer ela para o meu universo é enriquecedor. Muito. Muito. Então, assim, a pluralidade brasileira é maravilhosa, mas a gente tem que aproveitar. Exatamente, a gente tem que... Não, e o Brasil é um país imenso. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Às vezes em São Paulo mesmo, se você mudou, saiu da Zona Leste, foi para a Zona Sul, já tem uma diferença. Então, a gente tem muitas pessoas diferentes no mesmo ambiente de trabalho que a gente pode aprender muito com cada uma delas. A gente vai falar ainda do dia 14 de março, que vai ter a gamificação SST com a Sheila Rodrigues. Nós vamos falar também do evento do Agente Educa, do Mulheres HS, que é um ligado ao outro, um perto do outro já. Pertinho do outro. Então, nós vamos deixar daqui a pouquinho, nós vamos contar para todo mundo aqui esses dois eventos que você está trazendo. Você acha que ainda o mundo em HS é predominantemente masculino? Com certeza. Posso parar aqui ou posso contar, ficar 2 horas falando? Excelente. Olha, principalmente alguns segmentos, eu vejo que é predominantemente masculino. Mas mais do que isso não está no EHS como um todo, mas na liderança de EHS. Então, a minha última posição em EHS, eu era gerente de segurança do trabalho, na verdade, nacional. E dentro do meu time ali de engenheiros, acho que 60%, 70% eram homens. E isso não é uma realidade diferente nos outros segmentos. Eu estava no segmento hospitalar, que vamos dizer que é um pouco mais soft, né? Claro. Que uma construção civil pesada. E eu vejo que não é por falta de competência, pelo contrário. E eu muitas vezes me falo assim, Helena, mas você quer contratar somente mulheres? Eu falei, não é isso. É que eu quero deixar com as mesmas condições, né? Porque aí a gente entra naquela discussão de mérito, que eu acho que a gente pode ficar também o dia inteiro falando sobre isso. Equidade, né? Equidade e como as diferenças são. E não só como mulheres, né? Mas essa é a minha pauta, óbvio que é a minha dor. Claro. Então...
Muitas vezes o que eu vejo é que a gente não tem oportunidade, ou se tem, quando a gente está naquela posição, muitas vezes também é desvalorizado ou colocado em xeque, questionado, por questões que não é competência. Então, qualquer outra coisa pode vir. Então, eu acho que ser mulher no ambiente masculino dificulta, porque até a forma que a gente se veste, a forma que a gente fala, a forma que a gente se posiciona, pode ser, né? Eu brinco assim, é TPM, né? Então, esse tipo de coisas no EHS eu ainda acho que acontece muito. Eu acho que a área de EHS é preconceituosa de uma maneira geral. Não estou falando só de mulheres. Então, eu escuto coisas que não são piadas e eu acho que a gente já passou do momento de entender que não são piadas. Estamos evoluindo? Eu acredito que sim. Eu acredito do meu coração que sim. Porque se a gente olhar 10 anos atrás, era pior. Mas eu acho que a gente ainda precisa de um movimento forte. Eu concordo com você, mas me frustra a lentidão dessa mudança. Aproveitando essa história, né, da gente falar de mulheres e do mundo masculino, saiu uma reportagem recentemente que as agendas WUC, né, diversidade, igualdade, equidade, SG, estavam perdendo força. Você está vendo isso? Infelizmente eu tenho visto isso, eu vi essa reportagem também, eu já cheguei com infelizmente, né? Me deu grande pesar, porque para mim a gente está tendo um passo para trás muito dolorido. A gente teve vários para frente, mas isso para mim a gente está retroagindo, tendo um retrocesso mesmo. Mas ainda tenho assim esperança que algumas façam e continuem fazendo a diferença em relação a isso. A questão a gente vê que o mundo ainda não está tão preparado, né? Porque senão as empresas também estariam sendo cobradas pela sociedade. Mas será que é o que a sociedade como um todo quer? Ou se a gente está numa bolha aqui? Concordo plenamente com você. Não é uma história... As pessoas, mas o projeto foi robusto, não vai mudar nada. Eu estou vendo empresas que tinham uma bandeira de diversidade poderosa e a bandeira foi baixada. Inclusive, eu tenho amigos, hoje eu não estou, né, no corporativo, mas eu tenho amigos que estão bem preocupados até e me trouxeram assim, eu não tenho mais meta de diversidade e inclusão. Então, assim, essa ausência, para mim, é um retrocesso, de fato, mas eu ainda acredito que vamos ver cenas dos próximos... Sabe quando a gente fica assim, Sim. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Porque a gente teve esses cenários em meio ambiente também. Por exemplo, depois que a gente teve na Rio Mais 20, né? Na Rio Mais 10, a gente teve várias metas, etc. Se eu não me engano, na Rio Mais 20, em Joanesburgo, que a gente quase não teve mais meta nenhuma. Todo mundo falou assim, não, vamos fingir que não está acontecendo. E agora voltou, há um pouco tempo, voltou com mais força as metas, pelo menos, de mudanças climáticas. São ondas, né? Então, eu estou ainda nessa esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, tá? Não, eu acho porque senão eu desisto. A gente desiste, porque tem outra história que é a desvalorização pela sua luta. Você faz parte do Mulher EHS, idealizada pela Karen Volpato. É uma luta importante. Sim. Mas tem gente que desmerece totalmente essa luta, né? Acha que é o famoso mimimi. Mas não é essa a nossa luta? Todos os dias provarmos que temos as mesmas capacidades, a mulher que o homem, os pretos dos brancos, e assim a gente vai? Eu fico muito decepcionado que a gente tenha que provar. Eu sou um homem preto que veio de uma comunidade extremamente pobre e ter que provar todos os dias que é possível chegar num lugar, e eu vejo muita gente... Quando eu olho para você, é claro que você é uma mulher branca e que essa característica te privilegiou. Claro. Mas você é uma mulher branca que olha, né, as dificuldades e as vulnerabilidades da outra. E isso acho que é super importante, né? Da gente poder saber. Eu posso até ter tido oportunidades melhores, mas não é por causa disso que eu não vou lutar pela outra. Acho que é bem pelo contrário, né? Eu penso o contrário. Se eu tive oportunidades melhores, e tive em várias coisas, não só porque sou branca, mas porque vim de classe média, enfim, tive vários privilégios naquela linha. Eu sei o quanto eu saí na frente. Então, eu acho que eu tenho mais ainda a obrigação de apoiar os demais nas lutas deles, e não só das mulheres, né? De novo, eu acho que a gente tem que apoiar as lutas das minorias, chamadas minorias, porque temos menos força, né? Mas de LGBTQIA+, de preto, todas essas... Quando a gente se junta, eu acho que a gente fica muito mais forte. E aí entra que sozinha
Não rola, não tem como. Vai Não dar, vai gente. dar, não vai dar. Se juntos a gente já perde força muitas vezes, Imagina né? sozinha. Você acha que quando você tem um grupo de mulheres como esse, vocês sofrem dos haters? Como que você lida com os haters que dizem o seguinte, porque eu já li, né? A gente acompanha as redes sociais. Elas são só mulheres brancas que estão lá se reunindo porque não foram ao shopping. Eu já ouvi uma coisa horrorosa sendo dito, né? Elas não foram ao shopping? Como que vocês conseguem, eu sei que vocês não precisam provar nada, mas como que vocês conseguem comprovar efetivamente, dentro da relação de HS do trabalho, que está dando resultado? Onde está o resultado desse grupo? O resultado desse grupo, primeiro, né? Um dia eu disse para uma amiga, veio assim, gente, eu tenho um hater, tem pessoas que não gostam de mim. Ela falou, amiga, então você está fazendo sucesso. Eu até estava rindo por causa disso, porque eu falei, gente, eu estava assim, a pessoa falou umas coisas, me machucou. Enfim, até que eu acho que a gente vai aprendendo. Eu acho que o resultado é muito simples. A gente vê mais mulheres sendo promovidas, a gente vê mais mulheres em destaque, então as pessoas podem até não gostar. Mas, inclusive, a minha transição de carreira tem muito a ver de ter essa rede de apoio que é mulheres. Você acredita na sororidade? Totalmente. Claro, né? Fiz essa brincadeira porque é pura sororidade ali entre vocês, né? E eu acho que talvez isso você provou. Eu consigo ver mulheres em posições de liderança, vejo uma equidade de muitos salários, porque essa luta, né? Essa causa que vocês estão, né, mostrando nos encontros, formando outras mulheres, vai inspirando, né? Porque eu acho que é através da inspiração que muda. E é uma rede de apoio mesmo. Eu gosto de trazer sempre, né? Mulheres são várias coisas, né? Então, a Karen pode trazer aqui toda a idealização que ela fez, mas, para mim, aí o que eu, como embaixadora, vem do meu coração é uma rede de apoio. Então, uma ajuda a outra no sentido de mentorias que a gente faz, que todo mês a gente se encontra. Especializações, né? Especializações, uma que traz para outra. Então eu conheço de tal tema, eu posso te ajudar. A gente ajuda a fazer entrevista para trabalho, provações que a gente quase não passa, né? No dia a dia, com chefe, com pares, enfim, os desafios do dia a dia. Então a gente troca muito sobre essas coisas. E isso ajuda. E a não deixar a mulher desistir quando chegam esses tipos de provação, ou piadinhas, ou qualquer outra coisa desse sentido. Então, eu vejo que é muito de, sabe, vamos segurar na mão e vamos juntas. Por que você fundou a METS? Então, várias coisas ao mesmo tempo agora acontecendo. Eu fui desligada da empresa que eu estava, eu trabalhava na One Night Health Group, que era um grupo americano. Eu fui desligada, logo em seguida a empresa voltou para os Estados Unidos, né? Foi embora, eu brincando, aguentou o Brasil. E aí eu estava fazendo alguns processos seletivos, pensando em voltar para o CLT, e aí por que eu falo de mulheres, né? E a Karen me convidou para dar alguns treinamentos junto com ela num cliente. E eu falei, enquanto isso, porque também eu não sou o tipo de pessoa que consegue ficar muito parada, né? Enquanto isso, além das aulas, porque tá muito tranquila a vida, eu vou fazer esses treinamentos. E eu gostei muito e tive feedbacks incríveis. E aí eu falei assim, bom, enquanto isso, eu vou fazer aqui na minha empresa e tudo mais, mas ainda sem definir ser a METS. Eu falei, por que não testar esse ano, né, para ver se dá certo? E aí eu fundei a METS. E METS, sem o H, tem, né, eu gosto de um pouco de metodologia, não sou não. Mas aí eu falei, eu precisava de um nome que fosse, eu não queria Atenas, porque Atenas já é muito clichê, né? E tem bastante, né? Tem bastante e tal. E eu falei assim, claro, né? A gente tá falando de sabedoria, mas a Metis é a mãe de Atenas, que é a deusa da sabedoria prática, que é o quê? Trabalho na vida real. Atividade prática. Eu brinco que é ergonomia, né? A deusa da ergonomia ali, a atividade real. E também, para os romanos, ela é a deusa da prudência, que para nós de segurança faz muito sentido. Então, de sermos prudentes, né? Por mais que a gente não seja sempre. Mas aí, nesse meio tempo, falei, vamos lá, vamos fundar e vou ver, porque eu estou gostando muito disso. E aí, vamos embora. É tão prazeroso você poder desenvolver treinamentos que foram construídos por você. Nossa. Do jeito que você gosta, não é? Isso é um prazer incrível. Não, e é incrível como você pode usar, você ter depois, né? Usar metodologias, usar a facilidade ali. Eu gosto muito de estar com pessoas.
Então, sempre gostei dessa parte de educação, mas eu não gosto aquele negócio de professor, sabe, assim, de tá. Então, e na pandemia eu dava aula numa outra faculdade, na FIAP, e foi bem assim, eu comecei, tinha 2 semanas, virou pandemia, eu falei, lascou. E aí começamos, sala de aula invertida, como que eu vou fazer? Aluno de 5º ano de engenharia mecatrônica, estudando sustentabilidade. Eles olhavam para mim e falavam assim, gente, eu acho que eles achavam que eu era meio louca, mas isso fazia com que eles estivessem na aula e prestassem atenção. Então, eu achei ótimo. Não estava ali para ser normal, estava ali para que eu pudesse fazer sentido na vida deles e fazer a diferença. Lembra lá no começo que eu te falei que para mim é fazer a diferença com humor? Então, eu não sou a pessoa, não me chama para fazer sensibilização, que não é muito minha praia. Então, eu preciso de trazer isso. Então, poder fazer isso tudo e as pessoas acreditarem nisso, as pessoas terem acreditado e me contratarem, eu falei, gente, olha só, estão me contratando, então vai dar certo. Isso assim foi a METS. A consultoria não é uma coisa muito fácil, ainda mais por uma concorrência absurda. Como que você enxerga isso dentro do seu trabalho? Rômulo, eu não tenho parâmetros anteriores, né? A METS não fez nenhum ano ainda. A gente vai fazer um ano, acho que em maio agora. Então, eu não consigo ter muito parâmetro, porque antes eu estava do outro lado da força, né? Eu estava contratando. Então, eu converso com muitas pessoas. Então, eu tive pessoas incríveis aí que me ajudaram, que já estão na consultoria há algum tempo. Que te mentoraram, né? Que me mentoraram. Eu tive um processo de mentoria também formal, que o meu mentor também me trouxe muita coisa, mas eu não tenho um parâmetro para avaliar como era antes. Eu sei que agora, assim, eu acho que estão vindo alguns propósitos, eu entendo que eu esteja no começo como consultoria e eu preciso ainda ganhar a confiança das pessoas, mas eu não sei quanto de espaço. Eu vejo que eu tenho um pouco de espaço e isso, para mim, está sendo galgado a cada dia. Certo. Para mim ainda é um desafio imenso empreender. Então, eu estou aprendendo. Okay. Só de não ter uma pessoa... Porque assim, às vezes eu ligo para minha analista, que era minha analista, e falo assim, pelo amor de Deus, eu que saudade de você. Quem fazia minhas planilhas, quem tinha meus indicadores, né? Agora eu tenho que fazer tudo. Então, eu ainda estou aprendendo a parte do empreender. E cada dia eu vejo que eu preciso estudar mais e aprender mais. Então, eu não tenho parâmetros para te dar uma resposta. Não tenho. Eu acho que é isso mesmo. A sua experiência, né, agora nesse movimento, talvez tudo vai ser novo, vai chegando. Agora, uma amiga me disse, ela falou, olha, Rômulo, eu senti na pele, eu te contratei muitas vezes e talvez não te contratei como eu deveria ter contratado. Porque você, como contratante, você tem um pensamento que você está como empregadora. E muda muito. A gente sofre muito na mão de um cliente por falta de consideração, por desrespeito, por prazos de pagamentos de 90 a 120 dias. Então, assim, por, de repente, nem te retornar de um orçamento, simplesmente te pede, né, e nunca mais te retorna. Então, essas coisas ela foi descobrindo e ela depois caiu a ficha, ela falou assim, eu acho que eu também fazia isso, porque eu pedi uma coisa para alguém e dentro do cotidiano eu nem lembrava mais de retornar aquela pessoa. Então, tô igualzinha a sua amiga, tá? Excelente. Igualzinha, assim, porque hoje eu vejo várias coisas e vejo, gente... Então, pede orçamento, demora. Esses prazos de pagamento, para mim, que sou pequena, por exemplo... É para acabar, péssimo, né? É para acabar. Então, mas eu tenho aprendido, né? Então, eu acho que os primeiros ali eu estava pagando para trabalhar, agora eu acho que eu já estou começando a receber. Excelente. Eu também. É bem difícil. Então, assim, a gente tenta, de uma certa forma, inspirar quem está aqui a acreditar. O empreender é muito difícil. O empreender é exatamente isso. É você fazer um trabalho para receber daqui a 90 dias e talvez não entre nenhum outro, né? Então, e é a luta também da reputação. Sim. Né? Eu acho que a reputação é a única coisa que a gente leva. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro trabalho na Unilever, e fiquei 11 anos lá, e eu completei em janeiro 25 trabalhando como consultor, e eu acho que é isso que trouxe. Então, eu me orgulho, e eu orgulho porque, assim, o que a gente leva? Se não é as pessoas olharem e falar assim, o trabalho da Helena é maravilhoso. Ai, delícia. É uma delícia. É para isso, né? É para isso. Eu brinco, até quarta-feira eu estava num cliente, e aí na hora que eu estava indo embora, assim, vieram as pessoas falando assim, nossa, foi muito legal, nem vi o tempo passar.
batimento. Excelente. É a sensação de não batimento. Não dormir na palestra é bom, é um bom feedback. Já é um ótimo feedback. Então, assim, é difícil, mas eu acredito que tudo que a gente estuda, que a gente, né, tem apoio para fazer, vai se tornando mais fácil. E hoje eu faço uma coisa que eu gosto, e eu tô brincando assim, eu lutei tanto para ter uma cultura de segurança diferente, agora eu vou em várias empresas para ajudá-las a fazer isso, né? Exato, do seu jeito, com a sua forma de fazer. Exatamente. E é legal, né? Porque também aprendo muito com os clientes. Então, eles me trazem como que tá. Mas tem as dores, né? Nem tudo são flores. Então, é isso que você falou. Às vezes, você faz um projeto, uma proposta linda, que você passou dias para desenhar aquela proposta customizada para aquele cliente. Uma semana ele não te responde, você manda uma mensagem, e aí, precisa de ajuda, faz sentido para você, quer mudar isso. E cri. É verdade. Ai, mas agora eu tô um pouco mais assim, não tá indo muito pro coração mais, não. Exatamente. A gente começa a mandar uma lauda só, espera a resposta, daí eu monto uma coisa, né? Mais você pode desenhar o escopo? Agora eu posso. Viu? Então a Metis tem essa pesquisa de nome, né? Mas Helena também, né? Tem tudo a ver, né? Exatamente. Tinha que estar ali, ligado, né? Tinha que estar ligado. Né? Exato. Porque Helena, existe uma época né, que a Helena era o nome mais escolhido, né? A irmã da minha mãe, Helena. Então, assim, Helena é um nome muito forte. Você gosta de Helena? Hoje eu gosto. Quando criança, não. Quando criança eu achava o nome muito forte. Velho. Muito velho, mas hoje eu sou apaixonada pelo meu nome. Já agradeci meu pai, gostei, fez bem o papel dele. Eu acho que é um nome que, para mim, remete também à força da mulher. Então, acho que faz bastante sentido e quero fazer jus a esse nome. A gente já está fazendo, né? Porque, assim, você tem uma força. Rômulo também, na minha época, quando fui, esse nome nem existia. Né? Então, assim, era difícil você ter um nome que não existia. Né? Nossa, o quê? As pessoas olhavam para você assim. Não conseguia nem falar, pronunciar o nome corretamente. Hoje, eu amo saber da história toda dele. É tão bom a gente poder ter essa liberdade da gente fazer as coisas que a gente quer, né, Helena? Nossa, demais. Eu tô adorando. Autonomia, né? Autonomia eu acho que é uma das coisas que mais move nós, seres humanos adultos. Eu vejo que dentro das suas especialidades em HS, nós temos hoje muitas ferramentas. Hope, Design for Safety. Nós temos muitos métodos, né? Que você se apodera deles para fazer o seu blend, para fazer o seu trabalho dentro dessas ferramentas? Bom, eu gosto muito dessas ferramentas, dessas filosofias. Até vou uma linha muito de fatores humanos e organizacionais também. Acho que está muito ligado à macroergonomia, né? E a gente conseguir olhar um processo como um todo. E até pela minha expertise, eu já trabalhei como supervisora de produção, então essa parte do processo faz muito sentido para mim. E, para mim, essas filosofias, elas trazem a gente a entender o que realmente é um negócio. Então, acho que elas também são muito estratégicas. Vou falar que eu me apodero de algumas delas. Sim, eu trago, mas tudo depende do que o cliente precisa, a maturidade do cliente e o estágio que ele está. Vou falar que eu tenho um cliente, por exemplo, que está no arroz com feijão. Não dá para eu falar nem de cultura ainda, imagina de roupa. A gente não está falando nem de sistema de gestão, a gente está falando de minimamente cumprir a legislação, que é o básico. Então, às vezes a gente vai, na minha percepção, às vezes eu quero falar de roupa, mas será que o cliente está preparado? Eu quero falar, talvez, de muitas coisas, mas nem sempre o cliente está preparado para aquilo e o que ele quer também, porque tem que entender que eu estou aqui para atendê-lo. É verdade. E eu preciso entender a necessidade dele real. E isso eu só vou entender estando lá. E quanto que ele está aberto para cada uma dessas filosofias, metodologias, enfim. Até porque talvez aquilo que você falou não cabe, né? Por mais que você tenha esse conhecimento amplo, você às vezes, para atender aquele cliente naquela cultura, você volta todo o teu processo de aprendizado para começar a educar aquele a chegar no que você quer. Exatamente. E assim, não é do dia para a noite, não né? E por mais, mesmo eu acho que se eu fosse, a rainha da retórica, da oratória, não ia ser assim. Não adianta. Então, eu tenho estudado há algum tempo, né, Hope, fatores humanos e organizacionais, indo para a área de Design for Safety, enfim, tem segurança grandes professores, né? Assim, grandes professores que a gente tem para isso, você já trouxe alguns deles para aqui,
Mas a gente tem que entender qual que é a realidade no chão de fábrica. Eu me adapto àquela realidade e tento, de uma certa forma, transformá-la. Exato. Até porque o número de empresas numa segurança tradicional é muito maior do que numa segurança moderna de nova visão. Isso é fato. E se a gente conseguir fazer o arroz com feijão, gente, às vezes já está ótimo, porque eu estava até com uma discussão com outro colega falando de NR24, né? Pô, NR24 é o básico. Mas, eu até mandei uma foto e falei assim, o básico aqui que não existe. Então, a gente vive num país que as condições são precárias. Vamos entender o contexto, né? Sim. Não é assim que se fala? Vamos entender o contexto? Vamos entender o contexto. Vamos entender o contexto brasileiro? Vamos lá para o Sim. interior do Pará comigo? Dar uma voltinha? Você Sim. já passou, você sabe como que é. São 3 pessoas numa moto sem capacete, mas existem condições. Se falar, a pessoa está sem capacete, ou são 3, 4 numa moto, é muito fácil. Quais são as condições que o brasileiro, na maioria geral, né, a maioria tem? Né? A gente vive num país pobre. E aí você está falando de uma capacitação de educação e de condições, meios de ferramentas que nossas indústrias são precarizadas. Grande completamente, maioria. né, precarizadas. Exato. Né? Então, assim, vamos pôr mais amor e entender o contexto do país que a gente vive também, né? Foi bom você falar, né? A gente, claro, nós estamos fazendo uma coxa de retalhos aqui. Total, eu tô adorando. Não estamos mergulhando num fator, né? Agora, em maio, obrigatoriamente, vamos falar de fatores psicossociais. Eu acho super positivo. A saúde mental está completamente num estágio... a gente olha os seres humanos realmente doentes, né? Pandemia depois é uma loucura. Eu acho que a gente tem... Eu fico feliz que a NR1 trouxe os fatores psicossociais para dentro da história, mas não vai ser tão fácil assim, não. A gente vê assédio, a gente vê ambientes de trabalho completamente inóspitos para trabalhar, né? A gente sente isso. Sim. E não vai ser uma NR que vai obrigar esse cara a mudar isso. E a gente, assim, se a gente for pensar, a 17 já falava de fatores psicossociais há algum tempo. O E-Social já voltou, já falou disso. Até a ESG já falou isso, até talvez. ESG. E, assim, eu acho que quando a gente fala, não sou especialista nisso, mas já que é para achar, tô achando, né? Eu sinto, assim, que quando a gente fala de psicossocial, a gente tá falando de sociedade. Se a gente não dá condições para as pessoas, a gente não dá condições na sociedade como um todo. Não é que a gente não dá na empresa. Então, para mim, assim, o trabalho relacionado a fatores psicossociais, ele não é um trabalho de gerenciamento de risco como a gente faz, por exemplo, de um risco de acidente químico ou físico ou biológico que seja, que a gente vai lá e faz uma barreira, né? Eu boto uma proteção acústica, acabou o ruído ali daquele equipamento. Resolvido. Tá bom, o dinheiro compra aquilo. Agora, para mim, o psicossocial não é o dinheiro que vai comprar e vai resolver. É uma estrutural. A gente trabalha quase nos mesmos segmentos do desenvolvimento comportamental humano cultural. É uma dificuldade a gente tentar convencer aquela pessoa a ter cuidado com ela, com o outro, a ter cuidado ativo. Então, eu acho que são habilidades suas, características suas, que vão fazer a diferença dentro de uma empresa, porque cada lugar que você vai é um universo completamente diferente. Aquele ser humano que a gente nem conhece. Eu já entrei em lugares que as pessoas tinham perdido a mãe no dia anterior, na pandemia, e estava lá trabalhando. Então, eu acho que vai muito de você, quando chegar naquela empresa, para tratar aquele ser humano, saber já que ele está envolvido com muitas emoções que interferem na conduta dele. Né? E a gente, como desenvolvedor, né, ali, facilitador do desenvolvimento humano, a gente nem sempre vai saber o que está acontecendo, né? Então, acho que a gente precisa ter o mais sensibilidade possível para também deixar aquela pessoa que incomoda, né? Quando tem uma pessoa meio basé, assim, olhando para você, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a pensar, eu não sei o que está acontecendo com aquele ser humano, também fica... E não julgando, né? Fica mais tranquilo. É fácil? Claro que não. Gente, não tô aqui falando que eu não julgo, que eu sou uma santa, tá? Tô falando que eu faço um exercício diário pra gente não julgar as pessoas, pra gente tentar entender o que tá acontecendo com aquele ser humano naquele momento. Porque milhões de coisas estão acontecendo o tempo todo.
né? A gente não sabe como tá a pessoa. E é tão então, importante. acho que é uma empatia, é onde sair da bolha. É de a olhar verdadeira pro usar a outro. empatia mesmo, né? Eu vejo às vezes dentro, e claro, e todo mundo que está aqui precisa saber que quando você está desenvolvendo a parte humana, existe um negócio da qual você está ali também sendo obrigada a seguir. Sim. Então, às vezes, punição, culpa, que se fala tanto, às vezes você entra num lugar que é extremamente punitivo. E você sabe exatamente, você tem que saber lidar com aquilo, inclusive para ajudar aquela pessoa que está sofrendo. Porque aquilo você vai ajudar, mas ela vai ser punida e culpada no dia anterior, depois. Então, como que você consegue alimentar para aquela pessoa? Fala, peraí, eu estou num lugar tão diferente, tão difícil, mas eu acho que é aí que vem a criatividade tua, né? De falar, como eu posso fazer nesse ambiente tão duro, de pessoas tão maltratadas, fazer a diferença? Eu acho que é isso, é trazer um pouco de olhar para as pessoas, né? E é engraçado que às vezes as pessoas só precisam, às vezes não, todos nós, só precisamos ser escutados e vistos. É verdade. Deixar de ser invisível, né? Quando você disse que foi supervisora de produção, essa é uma parte muito importante da tua vida, porque você estava lá na linha de frente fazendo, montando. Que muitos líderes não chegam nem a perguntar como aquilo foi feito para o cara que sabe há tantos anos fazer. Então, assim, então é gostoso saber que você estava lá e você sabe que perguntas precisam ser feitas, né? Sim, não, e foi uma fase fantástica, foi rápido, mas foi fantástico exatamente por isso. E como diz uma amiga, eu deixei de receber os... meu telhado era de vidro e depois eu fui para o meio ambiente e eu virei a pedra, né? Porque eu acho que isso dá até mais empatia com o time de produção. Porque a gente, às vezes, pelo menos quando eu formei lá em segurança do trabalho, meio ambiente, vai só lá cobrar, né? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? É verdade. Gente, ninguém merece. Eu, quando era supervisora de produção, a gente tinha um rádio que ficava, tem boi na linha aí. Era a segurança chegando. Então, assim, se a gente começa a se colocar no lugar, as pessoas começam a contar pra gente o que realmente acontece, e aí para daquela rixa também de produção e segurança, né? Porque eu ser o cara chato da segurança não tem mais nada a ver, gente. Não Já tem. passou isso aí, pelo amor de Deus. Tomara que a gente consiga convencer a cada um que está lá para mudar um pouquinho a mentalidade dele para isso, né? Sim. Olha, o papo tá bom, né, Rafa? Não tá demais? Não tá bom? Assim, Pra mim tá ótimo, a gente pode ficar a tarde Vamos! inteira. Quanto tempo você acha que a gente falou? Não sei. Olha lá. Sério? Isso aí tá certo? Tá certíssimo. Só tem isso de tempo ainda? Não, mas temos um monte de coisa para falar, porque eu quero falar do curso, quero falar de todo o treinamento, mas eu quero falar das recomendações que falam sobre você. Ai, meu Deus. É muito bom de ouvir isso. Só separei algumas, que são muitas, tá? Helena é uma profissional da qual todo colaborador gostaria de ter como par ou participar de sua equipe. Quem disse isso foi a Ariane. Você lembra? Porque eu peguei puxando. Olha essa é maravilhosa. Essa eu gostaria de ouvir. Fui professor orientador de trabalho de conclusão do curso de TCC da Helena Mazzotti. Durante esse período, pude evidenciar que Helena é excelente engenheira, dedicada aos estudos e detalhista na pesquisa. Seus conhecimentos da complicada legislação trabalhista brasileira e da literatura científica permitiram-lhe realizar um trabalho acadêmico científico de grande valor. Ai, gente, Poxa. nem lembrava disso. Ouvir isso de um professor, de que você conseguiu fazer isso, é maravilhoso, porque isso é a prova do teu trabalho, do teu resultado, né? Então, foi incrível. A prevenção de riscos ocupacionais, destaque deve ser dado à excelente pesquisa científica que Helena realizou no aspecto de percepção do trabalhador. Então, ele está dizendo, um professor, daquilo que você entregou. E que era um trabalho extremamente de alto nível, muito bem feito, a real situação do sistema de gestão de segurança ocupacional. Então, assim, antes de escrever essa recomendação, tomei o cuidado de ler o que já havia sido comentado, pois tinha certeza de que falariam do comprometimento, da dedicação e da seriedade de Helena. De fato, são características marcantes da profissional Helena. No entanto, o que mais me impressionou durante toda a trajetória, o que mais me impressionou durante o tempo em que pude acompanhar seu trabalho, foi sua capacidade de reconstruir praticamente do zero. Você tem essa capacidade de reconstruir as coisas? Eu acredito que sim. E realmente, agora, puxando aqui na memória, esse foi um... Não, Alexandre Abreu. Sim, ele era diretor comercial. Hoje é um dos clientes que eu tenho, inclusive.
porque realmente acredito no meu trabalho e a gente fez um trabalho incrível de reconstrução do sistema de gestão de qualidade ali na empresa. Acho que esse aí é sacanagem ler essas recomendações, não, né? É, porque assim, eu acho tão maravilhoso, né, Rafa, poder falar, porque nós somos movidos e nós elogiamos muito Sim. pouco. Você é uma profissional que transforma o ambiente de trabalho e transforma as pessoas. E nós vivemos pessoas que não elogiam, que não dão bons feedbacks. Se discursa uma superficialidade absurda, né? Até quando se dá like num post seu de LinkedIn, você nem consegue dizer se aquele like é verdadeiro ou não. Sim. Ou se aquilo que escreveram sobre aquilo que você postou é verdade que estão falando. Mas a pessoa está jogando, de repente, elogios, e a pessoa nem te conhece. Nunca viu nada sobre você. Então, é um mundo difícil. Então, quando eu tenho uma recomendação dessa, eu acho isso um valor incrível para você. E eu falei, né, eu não sou a pessoa da sensibilização, mas você é, porque você acabou aqui. Achei maravilhoso, é muito bom relembrar, né, porque quando a gente recebe, é tão gostoso, dá um quentinho no coração. E você tem mais de 20 recomendações lá naquele LinkedIn, Ai, que eu sou caruda, eu peço. Mas, assim, é muito bom, porque é verdadeiro, né? Então, vai remetendo algumas coisas que eu vivi com essas pessoas e que a gente fez juntos a diferença ali, sabe? E a verdade é muito fácil de ser detectada. Você sabe das 200 recomendações, você sabe qual recomendação aquela é genuína. Sim. Pela forma como a pessoa escreve, né? É verdade. É maravilhoso isso. Eu adorei. É muito bom relembrar isso. Conta pra gente, então, nessa nossa trajetória, indo pro nosso primeiro bate-papo, que eu espero ter outros. Gostei. Né? Eu também gostei muito, porque se eu ficar aqui, nós vamos embora falando. Vamos, né? porque achei outro que conversa igual eu. De todos os assuntos ao mesmo tempo, agora a gente junta. Eu adoro aqui. essa paleta, sabe? A gente navegar, nós navegamos de quem você era, no trabalho que você fez. Todo mundo tem acesso à sua graduação, sua carreira. Gamificação de SST, Sheila Rodrigues, que esteve aqui. Não é um amor, né? A Sheilinha é maravilhosa. Ela não existe. É um ser humano que transcende, né? Ela não existe. Você passa um dia com ela, ela vai cumprimentar 150 pessoas e todas vão falar a mesma coisa, que ela transcende. É uma pessoa... De uma generosidade. Sem me conhecer, outro dia me ligou. Ela sabe das dificuldades que a gente enfrenta trabalhando aqui, custeando tudo, né? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que eu te ajude de alguma coisa? Então, assim, meu coração vai lá, assim, meu Deus, como é possível, né? O que é o treinamento que vai acontecer? Então, eu vou começar aqui, vou tentar ser breve, mas a Sheilinha entrou na minha vida e a gente se conheceu. E eu mandei uma mensagem para ela, eu falei assim, eu queria conversar com você sobre o seu trabalho. Ela falou, e você me ajudar, porque é uma das pessoas que me ajudou com a consultoria. Eu falei, você já tem uma carga aí grande, me ensina um pouco disso. E ela falou, você não sabe, mas eu preciso tanto de você quanto você precisa de mim. Aí eu achei aquilo, falei, é doida, né? Mas tudo bem, doida com doido, dá tudo certo. Não é, não. Eu entendi que a gente tinha muitas afinidades, muitos propósitos em comum ao tempo, meio que a gente se mentorando uma a outra. E ela faz jogos, ela gamifica os treinamentos dela e eu tava muito nisso, estudando muito isso e tentando fazer alternativas isso. De treinamento, tal. Né? Exatamente. E já há um tempo, desde a faculdade, fazendo alguma coisa assim, eu falei assim, por que a gente conversando junto, eu não sei quem teve a ideia, mas a gente falou, por que a gente não faz um treinamento? A ideia era fazer 2 dias, a priori mas vamos testar aquele negócio de aprender, vamos fazer um dia. Então, a ideia é fazer um dia de imersão, né? Então, das 8 da manhã às 17, presencial. A gente junto, presencial, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, para a gente falar sobre gamificação, trazendo com conceitos de andragogia, de metodologias ativas. Então, a ideia é a gente trazer alguns jogos de como a gente pode usar na segurança e saúde do trabalho, e também ali dentro apoiar com que as pessoas possam aprender a desenvolver esses jogos. E aí é muito engraçado, porque eu falava assim, você é muito criativa. Ela, que criativa o quê? Eu sou nada, porque eu me considero zero criativa. E ela também. Eu falei, como que a gente faz jogos? A gente faz jogos porque, na verdade, quem dá o subsídio do que quer é o cliente. E aí a gente vai procurando. Então, é ir numa loja de brinquedos. O Rafa adora, que tem que ir nessa loja de brinquedo comigo. Aí a gente vai em lugares inusitados, é trocar uma ideia. Então, é sair mesmo da casinha. Então, a ideia do curso é trazer algum repertório para quem dá treinamentos ou para quem vai contratar também. Para você também não contratar o que não é.
mas a gente fazer bem mão na massa mesmo. Então, ali a gente vai ter momentos de teoria, porque a gente precisa entender o que tem por trás daquilo, e momentos ali onde a gente vai gamificar o trabalho, onde a gente vai gamificar um treinamento. Então, é um gamificar focado em treinamento. Então, a gente não vai falar da gamificação, por exemplo, de um reconhecimento, de uma jornada, de uma coisa um pouco mais ampla. A gente vai falar de capacitação. Por que gamificar, por exemplo, traz maior aprendizagem? Retém mais o aprendizado, Retém mais o aprendizado. Porque, primeiro, que o objetivo do game é diversão. Sim. A neurociência está ali, né? Tá, exatamente. Nossa, incrível. Eu tava falando com a Ana Vitória ontem, acho que você deve conhecer a Ana Vitória, né? E ela falou assim, não, porque a neurociência, ela valida cientificamente o uso dos processos de gamificação na aprendizagem. Porque você retém mais conhecimento, as pessoas estão mais engajadas porque elas querem ali, e é natural do ser humano. E a gente consegue usar tanto para competição quanto para colaboração, e as duas coisas ao mesmo tempo. E é inevitável, porque eu uso com meus alunos já o básico, é do começo ao fim do módulo que eu dou aula na pós, né? É tudo gamificado, no final eles ganham 1 ponto, na média. Eu falo que ninguém reprova comigo, porque vai ganhar 1 ponto. Então, na verdade, se eu tenho um treinamento X, vou falar um treinamento de NR5 para aplicar, eu vou aprender como fazer esse treinamento ficar melhor. Exatamente. Eu vou aprender como que eu posso gamificar esse treinamento, por exemplo. Então, vai ter um momento lá que eles vão fazer isso. Eles vão definir qual é o tema. Olha o spoiler. Eles vão definir qual é o tema. E aí a gente vai junto com eles passando a trilha do que precisa ser feito para você transformar esse treinamento. E claro que a gente vai mostrar outros jogos que você consegue usar de formas diferentes para trazer para a segurança do trabalho. Por exemplo, eu uso muito o círculo de influência, né? O que eu controlo, o que eu posso influenciar, o que está fora do meu controle, para falar de gestão de riscos. Porque no final das contas, nem todo risco a gente consegue controlar. Alguns a gente não consegue nem influenciar e outros a gente vai estar na nossa mão. O que né, eu posso fazer? E quando, por exemplo, a gente está falando da operação, a operação às vezes não tem um controle porque precisa de um CAPEX ou mesmo um OPEX para resolver o problema. Mas quando a gente está falando com a supervisão, ele já tem essa autonomia. É verdade. O público-alvo? O público-alvo são profissionais de segurança, saúde e meio ambiente. Okay. Então, técnico, engenheiro, enfim, todo esse público. Por quê? A gente tem bastante curso de gamificação e treinamento de desenvolvimento humano para quem? RH. Claro. Não é? RH tá brota, fiz um monte de curso que era para RH, eu era a única pessoa de segurança do trabalho. Tipo, oi, gente. Mas lá que eu fui pegando repertório, aprendizado, para poder, junto com a Sheilinha, que tem outros milhões de cursos, um monte de bagagem para trazer e desenvolver esse curso. Então, a gente já chama, por isso que é Gamifica SST, é para o público de SST. E tem a participação da Ana Cristina Batista Pereira, da Ana Vitória. Da Ana Vitória e da Ana Cristina. As duas maravilhosas. A Ana Vitória traz muita questão da neurociência. E a Ana Cristina nem se fala em docência, né? É uma sumidade aí na docência. E então, ela é tão verdadeira, são as né? nossas madrinhas aí. Isso está vendendo onde? Está no site da METS, né? A minha empresa. Então, escreve METS, METHIS. E lá você entra para você, que lá vai ter. Mas pode procurar a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn também, se tiver dúvidas. Tanto eu quanto a Sheilinha, né? Sheila Oficial, Sheila Rodrigues Oficial. E Helena Mazotti. Eu vou deixar tudo indicado aqui. Ótimo. A ideia da gente fazer esse bate-papo justamente, foi bom da gente ter feito antes, porque eu queria também, de uma certa forma, contribuir com essa divulgação. Porque a gente está juntos, assim, eu estou aprendendo com vocês, tá? O seu diálogo, o seu texto sobre cooperação, de que ninguém faz nada sozinho, isso me ensina muito, sabe? Eu tenho que aprender, e eu preciso, na verdade. Então, assim, essas relações, poder ser uma forma de networking, de divulgar isso, para mim está sendo maravilhoso. Vou falar o que a Sheila me falou. Você não sabe, mas você pode estar contribuindo, pode contribuir ainda mais para mim do que você acha que eu estou contribuindo para você. Ah, que maravilhoso isso, né? Maravilhoso, assim. Eu tô muito lisonjeado. Lisonjeado porque você está aqui, lisonjeado porque Sheila, profissionais. Eu nunca tinha saído da minha bolha, Helena. Primeiro que eu nunca coloquei meu trabalho para divulgar. Até 2020, março de 2020, eu nunca divulguei meu trabalho.
eu era indicado, né? Eu saía de uma multinacional, ia para outra, de outra e outra, e isso estava extremamente confortável. E isso, eu estava solitário, porque nem participar de workshops como você. Você participa de workshops, de congressos. Por mim, eu podia estar em todos. Sim, essas relações, esses networks são super importantes. Eu nunca tive nenhum. Aí um rapaz virou para mim, acabou a pandemia, Rômulo, vai lá, você vai ter que se reinventar, meu filho. Agora, essa história de indicação não tem, não. Você vai ter que colocar nas redes... não, rede social não, pelo amor de Deus. Sim, rede social, sim. Aí criei minha rede social, assim, né? Fortaleci ela já existia, coloquei os produtos lá e fui na FISP, que nunca tinha, né? E fui lá com o meu microfone. Aquilo, para mim, foi um grande divisor de águas. Conheci todas essas pessoas que lutam muito para mostrar a questão da qualidade em EHS, como você, a transformação humana, os valores humanos dentro desse setor tão duro. E lá tinha muita gente que generosamente me deu um oi. Estamos aqui na FISP. E não é que todos eles depois concordaram em vir aqui, então eu estou muito agradecido, é isso que a Sheila falou. Você contribui demais, né? Então, assim, sua energia contribui demais, eu estou muito feliz. Espero que eu contribui também com o evento. Tem vaga ainda? Tem vaga ainda, a gente está na venda do primeiro... A gente teve o lote de pré-lançamento e agora no primeiro lote, até o dia 28 de fevereiro, a gente tem o primeiro lote. Depois vira, em março, dia 1º de março, vira e o lote já vai para o segundo lote. Então, meu conselho é, não espera virar o lote, porque fica mais barato, mais fácil. Claro. Divide o valor parcela, como é feito tudo no site, o parcelamento, os juros entra ali no próprio site, mas pode fazer com cartão de crédito, boleto. Se for via empresa para faturar, me chama, que a gente faz o faturamento também via empresa, porque, né? E vão ter outros projetos. Vamos ver como vai ser esse, mas a gente espera que sim. A gente tem alguns projetos aí para sair no forno nesse sentido, e a Sheilinha. Mulher EHS também tem evento logo em seguida. Em seguida. O que vai ser esse? 15 e 16 é uma imersão aqui de também? 2 dias em Campinas, no Hotel Premium de Campinas. 15 e 16 ainda tem ingressos à venda. Também tem uma questão de lote. Então, no final do mês, vira lote. Então, já fica a mesma dica de compre antes para comprar melhor. E são 2 dias. Então, 2 dias. É interessante, 8 horas. Sábado e domingo, 8 horas. Tem vários momentos e vários palestrantes convidados. Então, a gente tem momentos de... Né, o EHS é de emergir nossos talentos, o H de humanizar nossas relações, o S de superar desafios, porque é isso que a gente quer fazer com todas as mulheres, e uma ajuda a outra a fazer esse processo. Então, a gente vai ter palestrantes conceituados ali sobre carreira, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento da mulher, e é uma parte espiritual também e de cuidado com o corpo. E aí, cuidado com o corpo não é estético, né, gente, mas lembra, né, do cuidado ativo. A gente primeiro cuida da gente para depois cuidar do outro. É verdade, a gente cuida da gente. Se a gente quer ser mais longevo, a gente tem que cuidar da gente. Sim. E até para cuidar do outro, né? Primeiro eu boto a máscara em mim, depois no outro. Você se cuida, você tem atividades de alimentação, exercícios da tua rotina? A alimentação tô precisando melhorar, hein? Não posso nem mentir ali, ó. Mas eu corro, eu gosto de correr. Correr é uma atividade que sempre fez parte da minha rotina. Então, eu corro pelo menos 3 vezes por semana. Tô sofrendo para fazer a tal da musculação, porque depois de uma idade você tem que fortalecer. Tem que fortalecer. Né? Meu marido costuma falar assim, tem que fortalecer as pernas pra gente poder viajar por aí. Eu falei, tem que fortalecer as pernas. E a alimentação, eu não sou a melhor do mundo, mas eu tento cuidar. E outra coisa, eu faço terapia, né? Porque tem que cuidar da cabeça. Eu falo que eu sou terapeutizada. E isso eu acho que ajuda muito até pra gente fazer exercício e se manter em rotinas de cuidado. E a gente que trabalha com cultura e comportamento humano dentro das empresas, a gente também trabalha muito essa nossa capacidade de entender quem é a gente, né? A gente vê tantas pessoas e a gente aprende, né? Cada dia que vem alguém aqui, eu falo, meu Deus, eu não tinha noção disso, né? Não tinha noção de que eu poderia fazer isso. Eu aprendo muito. Nossa, não, o ser humano é incrível, é complexo e nós somos. Eu acho que a terapia realmente ajuda não só para mim mesma, como para quem está ao meu redor.
e para minha carreira também, porque, querendo ou não, eu estou aprendendo psicologia ali junto com a minha psicóloga, né? Bom, não falamos de tecnologias, mas eu acredito que você também é adepta ao uso das tecnologias para poder desenvolver o seu trabalho na Mets, como inteligência artificial. Você tem todos esses... Você é uma adepta às redes, você é uma pessoa que está sempre postando. Como que você lida com as suas redes? Gente, eu detesto publicar em rede social. Mas precisa, né? Então, assim, quando eu publicava, quando dava vontade, era uma coisa. Uma coisa. Mas agora entra como uma obrigação de trabalho. Então, assim, eu não quero publicar coisas que não sejam conteúdo que eu acredite. Eu não quero escrever qualquer coisa e nem puxar para um sensacionalismo que eu não acredito. Então, para mim, tem que ser conteúdo de valor. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai para o conteúdo de valor, o engajamento cai. Totalmente. Ninguém quer saber. Mas eu gosto de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia. Estou aprendendo a usar as inteligências artificiais ainda, acho que tem uma... A seu benefício, né? Porque eu acho que, assim, você saber fazer o prompt correto, por exemplo. Existem outras, então tem algumas de dados, que eu tenho um grande amigo que é da área de dados, então ele sempre me ajuda nessa parte. Já não gosto daquelas que faz os PowerPoint, acho horrível, aquele... Não pode falar os nomes, né? Então, melhor mas não. assim, a gente, né, vai aprendendo o que dá para usar, o que não dá. Sim. Mas eu Mas vejo é um recurso a tecnologia útil. Como... Nossa, não sei viver sem. Não tem como. Não sei nem pagar uma conta sem um celular, né, gente? É verdade. Então, não chegaria aqui sem também ter um GPS ali para trazer até aqui. O fake news, a mentira, te incomoda de você achar que nós temos uma vulnerabilidade de não saber mais o que é verdade e o que é mentira? Eu acho que só não sabe o que é verdade e o que é mentira se você não pesquisa e estuda. Então, é isso. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Então, assim, se você duvida, você vai atrás que você vai descobrir ou que aquilo tem um... E vamos combinar, né? Assim, gente, chegou pelo WhatsApp, chegou pelo Facebook, chegou pelas redes, dá uma olhada, né? Não só quem é a pessoa que publicou, mas, assim, o que ela ganha com isso, o que você está fazendo. Eu acho que é preocupante, sim, mas eu acho que pensando na nossa área específica, eu já não vejo tanto isso. Entendi. Bom, liderança segura, transformação em ação, aprendizagens de incidentes, análise humana e prática, observação de precursores, segurança comportamental, mentorias em HS, liderança e estratégia, comportamento seguro, liderança transformadora em segurança, compromisso com a vida, arte de cuidar, riscos, percepção versus realidade. Então, são todos esses elementos que a Mets trabalha, que você está desenvolvendo, que você está aí no mercado para o jogo, para fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. É isso, assim, eu acho que, em resumo, eu vou muito para a área de cultura e estratégia, até porque uma não existe sem a outra, e de preferência fazendo treinamentos e workshops aí que sejam divertidos, além de tudo, para a gente trazer o público para a gente, né? O tema de segurança de EHS já não é um tema que as pessoas gostam tanto assim, né? Se você traz o lúdico, o humor, Exato. Muda tanto, né? Não, e só da gente chegar, é aquilo que você falou, se a gente já chega com bom humor, então tem dia que eu não tô bem, cara, peraí, respira fundo. Vamos lá. Tô Até aqui pra porque fazer o meu aquela equipe melhor. não tem nada a ver com isso, né? Aquelas pessoas estão lá pro meu melhor. Então, eu acho que é isso. Então, vou muito nessa linha, né? E eu falo, a Mets vai fazer 1 ano. E nesse 1 ano eu já estou mudando o portfólio um pouco e mudando, indo muito para gamificação, indo muito para essa estratégia e cada dia aprendendo e renovando mais. No final, a gente precisa customizar também para o cliente. Claro. Então, eu trabalho com a parte de cultura e estratégia, mas o que o cliente está precisando e o que eu posso oferecer? Hoje eu estou fazendo uma jornada de proteção contra incêndio para a área hospitalar. Nessa jornada com o cliente, é super minha praia. Eu sou especialista de incêndio, amo, mas essa jornada é específico para o time de segurança do trabalho. Não sei se eu faria isso para geral, assim, todos os públicos. Por quê? Porque aí eu teria que fazer de uma maneira reformatar, que aquilo né? Fosse diferente. Então, como eu trouxe? O cliente me pediu, eu falei, Helena, vamos fazer aí juntos, a gente vai formatando para a necessidade, as especificidades dele. Porque, às vezes, tem que ser remoto. Eu não gosto muito do remoto. Também não. Mas, eu tenho 70 pessoas, cada uma no lugar do país. Eu preciso maximizar, né? A gente precisa também fazer. Como que eu consigo fazer isso com mais engajamento? E existem metodologias ativas, existem jogos, existem formas de você manter as pessoas conectadas e ali com você. E não é
trazendo a obrigação, fica com a câmera ligada e fica full time. Não, isso não resolve. É trazendo eles para o jogo para eles trabalharem com a gente, né? E tem espaço para todo mundo, né? Se você quer um treinamento que está ali de caixa, de gaveta, vai lá e compra. E aplica. Mas se quer um treinamento personalizado, com características humanas, Exato. levando em consideração, tem isso. E a customização é uma verdade. Eu não posso chegar num lugar achando que o que eu sei é o suficiente para aquela empresa. E eu acho que vai muito dos 7 segmentos que eu passei, me trouxeram isso. Porque cada um eu tive que me adaptar para aquele entendimento, para aqueles riscos, para aqueles problemas, para aquele contexto daquela organização, né? Margem de lucro muito diferente de uma empresa para outra. Uma tem orçamento, a outra não tem nada. Verdade. Indústria da construção, orçamento enorme. Serviços, orçamento minúsculo. Então, né, eu saio de usar, ter muito orçamento para menos orçamento e a mesma coisa a gente tem que ir adaptando. Então, com o que você tem, o que a gente pode fazer de melhor? Então, eu sempre falo, quando chega a treinamentos que não são, né, dessa maneira, com essas vertentes, com o propósito alinhado, eu indico alguns colegas, né? A gente tem muitos colegas de profissão, como você falou, tem espaço para todo mundo e vejo que a gente pode, né? Eu gosto muito de indicar quem eu confio também. Então, Claro. Né? A indicação é uma coisa extremamente importante. Indicar quem se confia faz toda a diferença. Estou muito feliz, viu? Ó, balinha da Mets está aqui, ó, gente, para vocês que eu ganhei. Você dá para todo mundo? Balinha você leva para todo mundo? para todo mundo não, quase todo mundo. Você não é todo mundo. Tô brincando. Ô, Rafa, vem aqui que eu quero você nessa cena aqui. O Rafa faz parte do time, não faz? Faz. Vem, Rafa, só que... E ele é tímido. Ele é tímido? Do tanto que eu falo, ele não fala, entendeu? Só para você fazer um oi aqui pra gente nessa câmera aqui, pra gente fechar aí. É gostoso trabalhar com ela, como que é? Marido e mulher, é difícil? É exigente? Isso é exigente. Esse é o feedback que eu escutei a vida inteira. Mas a exigência te aprimora. Mas é recompensante. É verdade, né? É verdade. Ó, aproveita que ele está aqui. O que você mandaria de mensagem para a gente fechar esse bate-papo com o Rafa aí do lado da gente? E não preciso nem dizer o quanto eu estou agradecido. Bom, eu acho que a mensagem que eu digo é para a gente ter mais leveza no nosso dia a dia, que a gente busque, né, continue a nadar, aprenda todos os dias, mas com leveza, com humor, para a gente ser feliz, porque no final é sobre isso. É sobre isso mesmo. E você tem um humor mesmo, que eu acho que você deve trazer isso para todo mundo. Foi tão leve, Rafael. Obrigado por trazê-la aqui, viu? Porque foi leve demais, assim. É tão gostoso que a gente vai embora. Vai. Se deixar, vai 3 horas. Pois é, mas é cansativo para assistirem a gente. É verdade, né? não vou desligar, né? A gente não vai ter audiência. Melhor não, vamos ficar assim para ficar com gostinho de Ó, quero 1 mais. horinha e 10 minutos está ótimo. Tá bom. Bom, você viu o Mask TV Podcast com Helena Mazzotti, uma profissional incrível, fundadora da Mets, uma empresa de transformação na área de treinamentos. Ela deu todo o recado dela, estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pela participação e até o próximo. Eu que te agradeço. Um De prazer coração, enorme te conhecer. Estou muito feliz, Rafa. Um prazer. Prazer é meu. Até mais. Obrigado, Helena. Obrigada. Tchau.